Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Nerd Negro e assim tal. Hoje eu vou destrinchar com vocês assim, o lado jurídico de um caso que está pegando fogo em Brasília e que é o uso do jatinho ligado ali ao empresário Daniel Vorcaro, que é controlador do Banco Master, em viagens e campanha do deputado Nicolas Ferreira em 2022. Mais do que uma polêmica política, a pergunta central é: isso pode configurar crime eleitoral? E o que exatamente o Ministério Público Eleitoral e a Justiça podem fazer neste caso? Fica até o final, porque eu vou te mostrar quais artigos de lei podem ser aplicados e quais são as teses da acusação e também da defesa, e qual o cenário mais provável aí em termos jurídicos, né? Então vamos lá. Em 2022, no segundo turno das eleições, Nicolas Ferreira participou de uma caravana chamada Juventude Brasil, fazendo campanha para o então presidente Jair Bolsonaro, né? Principalmente ali no Nordeste. Nessa caravana, ele viajou em um jatinho executivo, um Embraer Phantom 300, que segundo reportagens estava ligado ao empresário Daniel Vorcaro, figura central aí do Banco Master, hoje investigado em esquemas envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensionistas assim, do INSS. Nas redes sociais aparecem fotos de Nicolas, de um pastor e de uma influenciadora passando em frente à aeronave e relatando que rodaram várias capitais em poucos dias. Daí surgem as frentes de investigação, né? Primeiramente, uma frente política e moral, a revelação de um deputado antissistema com um empresário hoje associado a grandes escândalos. E depois a frente jurídica eleitoral. Quem pagou esse jatinho? Isso foi declarado à Justiça Eleitoral? Houve ou não doação ou gastos de campanha não declarado? E o famoso Caixa 2. E é nessa segunda parte aqui que a gente vai focar, tá? O que está formalmente em jogo? Primeiro, a prestação de contas eleitoral. Se o uso da aeronave foi ou não declarado lá pela campanha do então presidente Jair Bolsonaro. Segundo, a possível doação ou gastos irregular. Se houve um benefício econômico relevante dado à campanha sem a forma correta prevista em lei. E terceiro, eventual abuso de poder econômico. Se o uso dessa estrutura pode ser enquadrado como vantagem indevida que desequilibrou naquela época ali a corrida eleitoral. Na prática, o que está sendo apontado por parlamentares da oposição, que é possível um crime eleitoral por Caixa 2 e, em tese, abuso de poder econômico, dependendo da dimensão e do contexto em assim que tudo isso estiver vinculado aí ao Nicolas Ferreira, tá? Qual é a base legal e qual lei pode ser enquadrada assim, nesse caso? Primeiramente, a lei das eleições, que é a lei número 9.504 de 1997, em que exige que todas as doações e gastos de campanha sejam contabilizados, declarados à Justiça Eleitoral e compatíveis com as formas permitidas em lei. Se alguém paga um jatinho para um candidato ou campanha usar, isto é, em tese, um gasto de campanha ou uma doação estimável em dinheiro, quando a pessoa cede um bem ou um serviço sem cobrar por esse serviço. E o possível Caixa 2, que é aquela doação não contabilizada, tradicionalmente a gente chama de Caixa 2. Qualquer valor ou benefício que entra na campanha e não é declarado ali assim pelas pessoas que acabaram colocando isso lá. Do ponto de vista penal, isso pode ser enquadrado aí como doação eleitoral não registrada ou falsidade na prestação de contas, que também pode refletir como falsidade ideológica eleitoral, tá? E também existe a questão do poder econômico, que o terceiro ponto é assim, abuso do poder econômico. Não é só crime no sentido penal. O abuso de poder econômico é uma figura típica do direito eleitoral que pode gerar cassação de mandatos, declaração de inelegibilidade, mesmo sem uma condenação criminal. O raciocínio é:
Se alguém usou uma estrutura econômica desproporcional, não declarada ou irregular para potencializar a campanha, isso pode ter desequilibrado o jogo econômico e democrático assim, tal dentro dessa questão eleitoral. No caso do Nicolas Jatinho, né, a pergunta central é: o uso desta aeronave foi um benefício de campanha não declarado? E se foi isso, acaba sendo ilícito. O que a acusação, no caso, tenta construir com isso, né? Primeiro, parlamentares da oposição já protocolaram notícia-crime na Procuradoria-Geral Eleitoral, pedindo uma investigação sobre o uso do jatinho ligado a Daniel Vorcado na campanha de 2022. Pedindo também a quebra de sigilo bancário e telefônico de Nicolas. E terceiro, a apuração de um possível crime eleitoral. A linha que, nesse caso, a acusação pode seguir, né, tenta construir, é mais ou menos assim. Houve uma vantagem econômica clara, uso do jatinho durante vários dias, rodando diversas capitais, e isso tem um valor alto. Não é um gasto irrelevante, né? Essa vantagem, né? Essa vantagem teria sido custeada por um empresário ligado a escrimas que usariam dinheiro público, o que se comprovado, agrava politicamente, mesmo que juridicamente o foco seja só na parte eleitoral. E terceiro, se não apareceu na prestação de contas, a tese é de doação oculta, gasto não declarado ou até uso de recursos de origem ilícita para financiar a campanha, o que pode caracterizar em caixa 2. E também numa possível lavagem de dinheiro eleitoral, né? Se houver prova de que o objetivo foi esquentar verba suja via campanha. E aí, claro, né, a defesa do Nicolas Ferreira vai entrar em assim também com seus pontos de vista, tentando em assim, e qual seria a principal tese assim da defesa do Nicolas Ferreira? Seria o quê? Primeiro, enquanto as pessoas estão acusando ele do lado, do outro lado a defesa pública de Nicolas segue alguns pontos centrais, que vamos colocar aqui. Primeiro, ele admite que usou o jatinho, mas diz que, primeiro, foi convidado para a caravana por um pastor, que não organizou a logística, não sabe quem pagou nem contratou serviço algum. E na época, o nome do empresário não estava associado publicamente a crimes. Tá? A segunda coisa que é alegada é sobre o quê? Sobre o telefone dele aparecendo no contato de WhatsApp, ligado a Vorcado. Ele argumenta que isso não prova troca de mensagem nem relação comercial. Qualquer pessoa pode salvar um número na agenda sem ter conversado com outra pessoa. Ele também faz um movimento político de defesa, né? Diz que aceita a quebra de sigilo, afirma que não vão encontrar movimentações suspeitas aí na sua conta e apresenta o caso como uma tentativa de criminalizar um adversário político por associação. Na visão da defesa, mesmo que tenha havido uso do jatinho, faltaria o elo que mostra quem pagou, com que intenção, e se o Nicolas tinha ciência de que aquilo era uma doação eleitoral específica e que, dessa forma, precisava ter sido declarado por ele ali, assim como viés da campanha, né? O ponto fino nisso tudo, é onde a corda pode arrebentar, né? Acontece da seguinte forma. Primeiro, prova de financiamento. A Justiça Eleitoral precisa saber quem arcou com os custos do jatinho, se isto foi ou não lançado na prestação de contas de alguma campanha de Bolsonaro, de Nicolas ou de terceiros, né? E se há discrepância entre a realidade e o que foi declarado. E também se vê que se isso tem um nexo, né, com a campanha de Nicolas Ferreira. Primeiro, para responsabilizar Nicolas especificamente, não basta ele estar no avião. Precisa ficar claro que ele se beneficiou na sua campanha própria com aquele gasto, ou que isto foi um serviço diretamente ligado à sua atuação eleitoral, que deveria constar nas contas dele ou da coligação, ou seja, do partido.
E também aquele elemento subjetivo, que é o famoso dolo, ou seja, teve a intenção de fazer aquilo. Em muitos crimes eleitorais é necessária a intenção de burlar a fiscalização. Tá? É necessário que tenha a intenção de burlar a fiscalização. Então, a defesa dele insiste que não sabia de quem era a aeronave e quem pagou. Tá? Só que estava assim, no nome de uma empresa ligado assim, no caso, a Vorcaro. Tá? E com isso eles dizem que isso retira a ausência de dolo específico, tá? Que ele não sabia praticamente de quem era. Na prática, a corda costuma arrebentar quando há documento, contrato, uma mensagem ou transferência bancária ligado diretamente ao candidato ou àquele que financiou, no caso aí assim, essas viagens. Ou quando a justiça entende que mesmo sem assinatura direta, o benefício foi tão claro e ostensivo que o candidato não poderia ignorar a sua origem. Então, ou seja, você está recebendo uma viagem de avião e está tudo bem, né? Não importa quem foi que doou isso, qual foi a empresa ou de que forma está sendo feita. Então, também fica aí assim os pingos nos is, né? E quais são as possíveis consequências disso tudo, né? Se ao final de uma investigação a justiça entender que houve irregularidade grave, o leque de consequências é na esfera eleitoral e na esfera civil, né? Primeiro, a reprovação de contas, multa assim, por ter usado dessa forma. Em casos mais graves, a ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, que pode levar à cassação de mandato e à inelegibilidade por até 8 anos. Ou seja, o mandato dele é cassado agora e ele fica 8 anos aí sem poder, né, se reeleger e tal. E na esfera penal, ele também pega um processo criminal por doação não computabilizada, falsidade na prestação de contas, né, das contas aí que foi falado, e em um cenário mais extremo, pode ser aí assim, se houver comprovação, né, de lavagem de dinheiro, caso que se comprove origens ilícitas aí assim, nessa doação, dos recursos aí assim, quais foram as manobras para ocultar aquilo aí assim, até a formação de quadrilha, tá? Mas tudo isso depende de provas concretas e não só de uma narrativa ou de suspeitas, né? No direito brasileiro não adianta você falar que alguém fez, você tem que provar que foi feito, né? Então levantar teses é fácil, o negócio é provar que aquilo está acontecendo. Resumindo o caso juridicamente. Fato: Nicolas Ferreira viajou em jatinho ligado ao empresário hoje investigado. Ponto crítico: descobrir quem pagou e se foi declarado nas contas eleitorais. Terceiro ponto é o risco jurídico. Enquadramento como caixa 2 e, em tese, abuso do poder econômico se ficar provado que houve benefício relevante ou oculto na campanha. Até aqui a gente tem indícios e disputas de narrativa. Mas a palavra final vai depender do que o Ministério Público Eleitoral e o TSE encontrarem em documentos sigilosos e em contas de campanha. Se houver isso aí tudo, você